Bom, pessoal, então voltando aqui, né, para esse vídeo, nem fiz a introdução, já vim direto aqui para o nosso quadro, para a gente não ficar perder muito tempo, tá? Então, a partir de agora, nós vamos estudar uma sequência de conteúdos que são de probabilidade, né? Como eu disse, probabilidade estatística é uma coisa ligada à outra, mas a gente entra na parte mais de probabilidade. E o que é a probabilidade? A probabilidade, ela estuda a chance de que algo vai acontecer. Então, quando a gente fala de probabilidade, né, a gente vai fazer, para a gente fazer um mapa mental, vamos dizer assim, a gente vai falar de chance de alguma coisa acontecer. Nós vamos pensar em parâmetros, né? Então, por exemplo, eu quero saber, eu tenho uma fábrica e eu produzo deixa eu pensar aqui, eu produzo parafusos. Parafuso é um parafuso de 3 centímetros, né? Que seria aí 30 milímetros de tamanho. Só que ele tem uma oscilação. E eu quero saber qual que é essa oscilação que o torno aceita, por exemplo. Então eu vou definir os parâmetros. Então eu vou estudar uma amostra de parafuso, vou selecionar lá uma leva de parafuso e vou estudar para saber qual que foi o parâmetro, né? Meio milímetro para cada lado é aceitável, não é? Então a gente vai estudar isso aqui. Então, quando a gente fala de probabilidade, a gente fala de chance, de parâmetro, a gente fala de estimação, né? Então, estimação é o seguinte: eu tenho alguns dados e eu quero descobrir qual que seria a média desses dados. Eu não tenho. Eu tenho um parâmetro e quero saber qual que seria a média. Então, a gente vai estimar alguma coisa. Né? Eu vou fazer a estimação de alguma coisa. A gente vai falar também em probabilidade de hipóteses, né? Hipóteses, né? Então isso aqui a gente fala muito em artigo científico, em trabalho, né? A gente sempre define hipóteses para a gente estudar. Então aqui na parte de número, né? Vocês já fizeram isso provavelmente quando você faz um experimento, você tem que definir algumas hipóteses para que possam acontecer, né? No TCC mesmo o pessoal está fazendo isso. Então, quais são as hipóteses do meu experimento pode acontecer? E aí você vai estudar e depois vai dar uma resposta. Aqui na parte numérica, a gente também consegue definir algumas hipóteses, né? E a gente vai provar se essa hipótese é verdadeira ou não. Então, por exemplo, lá na sua obra, utilizando, deixa eu pensar, utilizando a argamassa de um tipo, você está acostumado a trabalhar. Daí você vai testar um segundo tipo de argamassa e você vai testar duas hipóteses. A hipótese da resistência para ver se ela vai ficar mais resistente, vai ser melhor. A hipótese do rendimento. Então são hipóteses, você vai testar, vai pegar uma amostra, vai analisar, né? E depois você vai comparar. Isso é probabilidade também. Então tudo isso a gente vai falar aqui dentro de probabilidade, é claro que a gente vai passo a passo, conteúdo a conteúdo, tá? De forma tranquila aí. Eu vou gravar para vocês, eu acho que mais umas, tirando a aula de hoje, mais umas 4 aulas, a gente consegue finalizar o nosso conteúdo do curso especial. Eu tinha até previsto que a gente finalizaria aí na primeira semana, se eu não me engano, no plano de ensino, primeira ou segunda semana de outubro, mas olhando aqui o calendário, nós temos mais semana que vem, provavelmente nós temos mais pelo menos, deixa eu ver, 2, 3 semanas de aula. Então, além da semana de hoje, nós vamos ter dia 29. Semana que vem eu vou postar mais aula. Na primeira semana de outubro. Provavelmente a gente finaliza o curso até lá na metade de outubro, tá? Então já vão se programando aí. Hoje, então, nós vamos falar sobre distribuição de probabilidade. Tá, pessoal? Então é o seguinte. Eu vou escrever aqui e já eu falo para vocês, tá? Para que eu consiga escrever com a letra melhor. Eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo, é difícil. Nessa mesa aqui, tá?
Bom, basicamente é o seguinte, distribuição de probabilidade, para vocês terem uma ideia, o que nós vamos descobrir, o que nós vamos estudar aqui, mais ou menos assim, ó. Eu vou falar para vocês assim, ó, o salário dos funcionários de uma empresa, a média do salário de funcionário de uma empresa é de 800 e com desvio padrão de 300. Então, qual que é a probabilidade de eu ir nessa empresa e pegar um funcionário de forma aleatória e ele receber entre alguma coisa e outra? Então, a ideia é essa. A distribuição de probabilidade é o seguinte, eu vou ter apenas a média e o desvio padrão e eu quero saber, vou pegar um aluno, por exemplo, igual vocês, na sala de aula que tem 40 alunos. Então, eu vou falar, a média da idade dos alunos aqui é de 24 anos, com desvio padrão de 3. Mas qual que é a chance, qual que é a probabilidade, a porcentagem, né, de eu ir lá e pegar um aluno aleatório e ele ter uma idade maior do que 25, maior do que 23. Então é uma forma de você encontrar números, né? De você estimar alguma coisa. Nós estamos fazendo uma estimação aqui. Então distribuição de probabilidade vai falar isso aí. Ele é baseado no teorema central do limite. O que é o teorema central do limite? Veja bem, como eu só conheço a média, o desvio padrão, eu não sei quantos dados eu tenho para a direita. Eu sei que o desvio padrão, lembra, ele me fala se é heterogêneo ou se é homogêneo. Ou seja, se o desvio padrão for pequeno, a gente entende que os dados estão mais próximos da média. Se o desvio padrão for grande, a gente entende que os dados estão afastados da média. Mas e daí? Quanto que eu tenho para cada lado? Eu não sei. Então a gente se baseia no teorema central do limite, que é que eu tô pensando de forma genérica que a distribuição desses dados ela está igual 50% para cada lado da média. Tá? Esse é o teorema central do limite. Então eu não sei se eu tenho a metade dos dados à direita da média, maiores que a média, e a metade dos dados à esquerda da média, menores que a média. Mas eu vou deduzir que seja assim, para eu conseguir calcular, eu conseguir fazer uma estimativa. Tá joia? Então, de acordo com o teorema central central do limite, né? Aí aqui no meio é como se fosse a nossa média. É como se fosse a nossa média. Aí vai aparecer uma teoria aqui, né, para nós é o seguinte, ó. De acordo com o teorema central do limite, então, para qualquer valor de x, teremos um valor de z na distribuição. Já vou explicar isso aqui, tá? Onde o z é igual ao x menos a média. O x é o parâmetro, tá, pessoal? Dividido por d. Então, o x para nós aqui, ele é um parâmetro. Então, para qualquer parâmetro, né? Para qualquer parâmetro que a gente tiver estudando, nós vamos ter um valor de z. E já vou falar o que é o z. O z é a porcentagem dentro da distribuição. Esse m aqui é a média e o d é o desvio padrão. Tá? Então, se eu tiver um parâmetro, por exemplo, eu tenho aqui uma organização de dados, e eu falar o seguinte, eu vou ter um x aqui, x1 aqui de um lado, x2 aqui do outro lado. Então, para cada valor de z, para cada valor de x, eu vou ter um valor de z que vai ser correspondente a esse valor. Então, é como se eu tivesse o mesmo desenho aqui, ó, só que agora aqui no centro representa 0%, tá? Ou 0. Então, para esse x1 eu vou ter um z1. Para esse x2 eu vou ter um z2. E essa parte aqui toda, ó, o z1 ele representa a porcentagem até do parâmetro até o zero. Do parâmetro até o zero. Né? E o z2, vou fazer de outra cor aqui para ficar diferente. Ó, o z2
ele representa do parâmetro também até o zero. Então, é como se eu tivesse que calcular a integral. Lembrem de integral? Integral não era área. De forma muito básica, o conceito de integral, lembrem lá, é a área, né, de uma figura. Então, basicamente era assim, né? Eu tenho aqui uma curva e aqui eu tenho um valor de x aqui. Então, quando eu calculo a integral dessa curva em relação ao eixo x, eu estou descobrindo qual que é essa área aqui. Não é verdade? Então, aqui a gente vai também descobrir essa área. Só porque a gente não vai calcular a integral, a gente vai utilizar uma tabela do z, que é uma tabela de distribuição normal reduzida, que é essa tabela aqui que eu vou postar para vocês. Ó. Então, essa tabela, aonde a gente vai descobrir um valor de z, a gente vem aqui e olha qual que é a porcentagem que esse z vai representar. Então, se a gente acha, por exemplo, um valor de z 0,2, né, eu vou ter um x, que é um parâmetro, o exercício vai me pedir para descobrir. A partir desses parâmetros, utilizando essa fórmulazinha simples, eu vou descobrir o z. E depois que eu descobrir o z, eu venho aqui e olho nessa tabela. Por exemplo, se for 0,2, então eu venho aqui e marco aqui 0,2. E aí eu vou olhar quantos por cento que esse 0,2, né, que esse z está representando. É como se eu tivesse que descobrir a integral, só que aqui eu já tenho uma tabela da integral pronta, para eu não precisar descobrir. Tá? Então, basicamente, é isso aqui. Nós vamos ter que utilizar a tabela, né? Usar a tabela para encontrar a porcentagem. Então, basicamente é isso aqui. Eu vou fazer um primeiro exemplo e aí vai clarear um pouquinho para vocês, tá? Vai ficar um pouco melhor aí para vocês. Tá? Vou colocar o exemplo aqui e já eu volto. Então, pessoal, aqui ó, o exemplo. O salário médio de uma empresa, eu reduzi um pouco o enunciado para não ficar muito grande, tá? O salário médio de uma empresa é de R$800 e o desvio padrão é de 300. Então, qual que é a probabilidade de selecionar um funcionário e ele receber, letra A, entre 650 e R$1.100? Entendeu como que serão os exercícios? Qual que é a análise? Eu não sei quantos funcionários tem, eu não sei quais são os dados, então pode ser que eu tenha, de 100% dos funcionários, eu tenha talvez aí 90% que receba menos ou até R$800 e 10 ou 20% que receba mais, eu não sei. Então nós estamos utilizando um conceito de teorema central do limite, que seria basicamente o seguinte: eu tenho metade dos funcionários, a minha interpretação, metade dos funcionários recebem menos que 800 e metade mais que 800. Eu estou deduzindo isso para eu conseguir calcular. Talvez não seja, mas a gente tem que utilizar um conceito para poder conseguir calcular. Eu sei que tem um desvio padrão de 300, então a gente consegue imaginar a oscilação em relação a essa média, né? E aí fala, ó, qual que é a probabilidade de eu ir lá e pegar um funcionário aleatoriamente e ele receber entre 650 e 1.100? Então pega a fita aí, como que a gente vai calcular isso aqui? E aí você vai entender. Primeira coisa, ó, não precisa fazer o desenho, tá? Mas eu gosto de fazer para eu entender como que a gente vai fazer. Então, basicamente é o seguinte, nós temos uma média que está aqui no meio, essa média é de 800. Então, eu tenho um parâmetro, que é aqui, ó, entre 650 e 1.100. Então, esses parâmetros a gente vai marcar. Esse é o x1 e esse é o x2. Então, 650 é melhor que 800, é menor que 800, então vai ficar aqui x1, né? 650, então vamos colocar aqui 650, que vai ser o nosso x1. E eu tenho aqui maior que 800, 1.100. Então, 1.100 é o nosso x2. Então, o que eu estou procurando? A probabilidade de eu pegar um funcionário e ele ter isso aqui, ó, ele tem que estar aqui dentro. É isso que eu quero saber. Quantos por cento que isso aqui representa? Lembrando que para cada lado, ó, isso aqui ó, vai caminhando para o infinito, tá? Aqui também iria caminhando para o infinito. E cada lado representa 50%. Mas eu quero aqui, ó, entre 650 e 1.100. Como eu tenho 2x, eu vou fazer x1 e z1 e z2. Para cada x eu vou ter um z. Então, o z1, né, a fórmula para calcular o z é x menos a média dividido pelo desvio padrão.
Então, o x1 é 650, menos a média, que é 800, dividido pelo desvio padrão, que é 300. Você vai bater na sua calculadora aí, vai dar menos 0,5. E para o Z2, eu tenho x2, então eu tenho que ter um Z2. Para cada parâmetro, eu tenho que ter um Z. Eu vou ter um parâmetro ou dois, né? Eu poderia falar, não, vou fazer um exercício na sequência, mas eu vou falar assim, eu quero saber qual que é a probabilidade de eu pegar um funcionário e ele ter mais que 700 só. Então a gente vai fazer exercício assim também. Então aqui no caso eu tenho dois parâmetros, eu tenho que ter dois Z's. O Z2, né, vai ser o x2 menos a média dividido pelo desvio padrão. Então o x2 é 1100 menos a média, que é 800, dividido pelo desvio padrão, que é 300. Então aqui deu 1, né, mais 1. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou olhar na tabela, esse valor e vou olhar na tabela. A tabela não tem mais e menos, ou seja, isso aqui não vai importar na tabela, tá? O que que representa esse menos? Né? Esse menos aqui ele só representa que está à esquerda da média. À esquerda da média. Só isso que ele representa. E o mais representa que está à direita da média. Só isso, beleza? Só isso. Não serve para mais nada isso aqui, esse mais ou menos. Mas veja bem, nós vamos agora olhar na tabela, 0,5 e 1. Então, observem a tabela aí. Como que a gente faz para olhar a tabela? Se você observar, aqui é igual jogar batalha naval. Observem aqui, ó. Aqui na nossa... Deixa eu ver se eu consigo editar. Acho que não, hein? Só um minutinho, pessoal. Não. Enfim, aqui no eixo X, aqui, ó, na vertical, nós temos a primeira casa depois da vírgula, né? A primeira casa, que seria aqui a primeira casa decimal, né? Primeira casa depois da vírgula, e o primeiro inteiro, ou seja, 0,0, 0,1. Então, por exemplo, 0,5 já tem ele aqui. Qual o valor que eu vou pegar? Eu vou pegar esse primeiro aqui, ó. Esse de cima, 0,5 aqui. Porque eu estou cruzando, ó, como eu não tenho uma segunda casa depois da vírgula, então eu vou cruzar com o 0,00. Se fosse, por exemplo, 0,51, então eu já ia cruzar aqui com 0,01 para frente aqui. E assim por diante, né? Entendeu? Se eu tivesse 1,15, eu ia cruzar 1,1 aqui embaixo, ó, 1,1 aqui embaixo, com o 0,05 aqui de cima. Entendeu? Aí eu vou fazer o cruzamento. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu melhorar isso aqui um pouquinho. Eu não consegui editar aqui para vocês, não. Mas é isso aqui. Não tem segredo da tabela. Se você vai pegar aqui, ó, a primeira casa depois da vírgula, você olha aqui na vertical. E a segunda casa depois da vírgula, você olha aqui na horizontal. E aí você vai cruzando aqui. Tá joia? Então, vamos lá. O 0,5, então, como só tem uma casa depois da vírgula, ele já está aqui. Eu vou pegar esse valor, ó. 0,1915 aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês aqui, ó, 0,1915 aqui. Esse valor aqui, tá vendo? Então, eu tô olhando aqui, ó. Tô olhando aqui o 0,5, como não tem uma segunda casa depois da vírgula, eu pego a primeira coluna aqui. Se tivesse uma segunda casa depois da vírgula, se fosse 1, eu ia pegar essa aqui, ó. Se fosse 2, tipo 0,52 seria esse. Entendeu? 0,59 seria 0,5 cruzando com 0,09 aqui. Entenderam? Mas aqui vai ser 0,1915. Então, para o Z1, 0,1915. Vamos deixar ele aqui. Agora, para o Z2 é 1. Então, a gente vai lá e vamos cruzar com o 1 aqui. Ó. 1 é 1,0, né? Então, ele também já está aqui, não tem uma segunda casa depois da vírgula. Então, é 0,3413. Então, aqui, 0,3413. Então, isso aqui são as porcentagens. Quando eu tenho um número decimal, eu quero saber a porcentagem, basta a gente multiplicar por 100. Não é verdade? Então, eu vou fazer o segundo desenho aqui, o segundo gráfico, para vocês entenderem. Ó.
Então eu tenho aqui, o gráfico é o mesmo, só que aqui em vez de eu marcar a média, eu marco 0. Aqui eu vou marcar o Z1, né? E o Z1 então, ele representa 0,1915 do Z1 até o zero, sempre do parâmetro até o centro, tá? E o Z2, que é do parâmetro até o centro, vai representar 0,3413. Como eu quero o que está aqui dentro, então eu vou somar os dois. Ó. Então a probabilidade que aconteça vai ser 0,1915 mais 0,3413, né? Isso aqui somando os dois vai dar aí um total de 0,5328. Aí eu vou multiplicar por 100 para achar a porcentagem, né? 53,28% de acontecer isso aqui. Já poderia ter multiplicado por 100 antes de somar? Poderia. Tá, entendeu? Então, qual que é a probabilidade de eu selecionar um funcionário e ele ganhar entre R$650 e R$1.100? A probabilidade vai ser de 53,28%. Baseado no teorema central do limite, a probabilidade vai ser essa aqui. Entenderam como funciona? Tranquilo? Então vamos partir aqui para o segundo, ó, letra B. E aí você pode pausar, voltar, tá? Mas aqui vai clareando um pouquinho para a gente, vai clareando mais para a gente. Ó. Mais que R$750. Então, selecionando um funcionário, qual que é a probabilidade dele receber mais que R$750? Vamos fazer o desenho aqui. Então, aqui, ó, o desenho é mais ou menos esse. Eu tenho aqui no centro a média que é 800. 750 está à esquerda, então vou marcar aqui. Né? Então, R$750, esse é o meu X1, só tem um. Mais que 750, então eu quero tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, beleza? Então, eu já sei que essa parte aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, que está em azul, que é uma metade inteira, ela representa já 50%. Agora eu quero descobrir quanto que vai representar essa parte que está em vermelho. E o total vai ser o quê? Pelo desenho do gráfico, de forma intuitiva, vai ser o que eu vou achar aqui para vermelho, né? Entre os 750 e o centro, e a outra metade inteira, que já é 50%. Tá? Então aqui eu só tenho um x1, então eu vou ter o z1, que vai ser o x1 menos a média dividido pelo desvio padrão. X1 é 750, a média é 800, desvio padrão é 300. Então, batendo aí na calculadora, vou fazer aqui junto com vocês, ó, 750 menos 800 dá 50, dividido por 300, deu menos 0,17 aproximadamente. Se arredonda sempre para duas casas, puxa observação aí, porque a tabela, se você olhar, ela só contempla a segunda casa depois da vírgula. Então você já pode arredondar para duas casas. Aqui deu 0,16666, arredondando em duas casas. O próximo é um 6, né? Entre 6 e 9 eu somo 1 aqui. Beleza? Então arredondamos para 0,17. Esse valor a gente vai olhar na tabela. A gente vai olhar na tabelinha nossa lá. Então vamos pegar a tabela aqui, ó. 0,17. Então é o 0,1 cruzando, ó, vou cruzar o 0,1 com o 0,07. Tá certo? Porque eu vou cruzar a primeira casa depois da vírgula, que é o 0,1, com a segunda casa depois da vírgula, que é o 7 aqui, ó. Então, cruzando os dois, ó, nós vamos ter esse valor aqui, ó. 0,0675. Entendeu? Então, o Z1, ele representa 0,06 o quê? 75. Beleza? Já multiplicando por 100, para a gente pegar já a porcentagem, 6,75%. Nem precisaria fazer um outro desenho, porque eu já sei que aqui vai ser 50 mais o 6,75. Mas para a gente entender, ó, vamos fazer o desenho aqui. Aqui no centro é 0.
Toda essa metade representa 50%. E essa partezinha aqui do Z1 até o centro, aqui, ó, sempre do parâmetro até o zero, representa 6,75. Como eu quero tudo isso aqui, né? Então, a minha resposta, o P de probabilidade, vai ser 6,75% mais 50%. Então, isso aí deu 56,75%. Beleza? Tranquilos? Tranquilinho? 100%. Deixa eu só ver um negócio aqui. Bom, beleza. Então, é isso aí. Então, você viu, não tem segredo, tá? Não tem segredo. Eu vou mostrar para vocês alguns padrões aqui. Deixa eu só pegar aqui, só um minuto. Bom, então tá aqui dois exercícios. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou colocar alguns padrões de gráfico para que vocês entendam, você vai conseguir fazer qualquer exercício, tá? Então aqui tá dois exemplos da maneira como vocês têm que fazer. Então tem aqui padrão gráfico para vocês interpretarem. Então nós fizemos ali dois exercícios, né? Então você vai ter que o primeiro padrão, por isso que eu falo que é importante desenhar. Eu tenho a média aqui, eu tenho um x1 aqui do lado e um x1 do outro. E eu quero tudo isso aqui. Quando isso aqui acontece, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar os dois. Certo? Então aqui eu vou ter que somar. Então a probabilidade vai ser o Z1 mais o Z2. Né? Onde eu vou achar o Z1? Vai ser aqui no x1. E o Z2 no x2. Beleza? Segundo padrão gráfico, que é aquilo que nós colocamos ali em cima. Eu tenho aqui a média. E eu tenho aqui um x1. E eu quero tudo isso aqui. Tá vendo? Eu tenho um lado inteiro, então é 50%, mais o Z1. O Z1 está aqui, ó, do x1, né, até a média. Então, quando você desenhar e der esse padrão gráfico, você vai ter que somar com 50%. Próximo padrão gráfico. Quando eu tiver aqui, ó, aqui é a média, e aqui eu tenho o x1, e eu quero maior que o x1. Seria, por exemplo, ó, pegando o exemplo que nós fizemos, a média é de 800, né? Qual que é a probabilidade de eu selecionar um funcionário e ele ter mais do que 1.000, ganhar mais do que 1.000? Ou seja, está acima dos 800 e está indo para o maior, aqui para o infinito. Bom, a gente sempre descobre a probabilidade, ó, quando a gente descobrir o Z1, quando eu descobrir o Z1, ele não vai ser isso que está em preto. Lembra que eu falei aqui agora há pouco, o Z1, a gente sempre descobre a porcentagem é do Z, ou seja, do parâmetro, até o centro. Então, quando a gente descobrir lá a porcentagem, usando a tabela, nós vamos descobrir o que está em vermelho. Só que eu não quero o que está em vermelho. Eu quero o que está em preto. O que está em preto, então, você concorda comigo que vai ser 50%, que é tudo isso aqui, toda essa lateral inteira, ó, tudo isso aqui é 50%. Então, o que vai ser o preto? 50% menos o que está em vermelho. Então, 50% menos o Z1, que é o que a gente vai descobrir. Beleza? Então, quando você fizer um exercício parecido com esse, ou na atividade vai ter, você tem que fazer 50% menos. Olha a diferença, ó, quando for 50% mais, você tem a metade de um gráfico mais uma parte. Aqui você não chega a ter uma metade inteira, você tem menos do que uma metade inteira, então é 50% menos uma parte. Tá? Pode ser para um lado ou para o outro, não tem problema. Terceiro padrão gráfico. Isso aqui confunde muito também. Eu tenho a média aqui, aí eu tenho x1 aqui, menos x2 aqui. Eu quero isso aqui, ó. E aí, qual vai ser a probabilidade? O que vocês acham? Quando eu descubro o Z1 e o Z2, ó, vamos fazer em cor diferente aqui, ó. O Z1 vai ser do x1 até o centro. Esse é o Z1. E o Z2 vai ser do x2 até o centro. Sempre é do parâmetro até o centro.
E eu quero esse pedaço que está em preto aqui, ou seja, eu quero esse pedaço, seria esse pedaço aqui que eu quero, na verdade, ó. Eu quero esse pedaço aqui, que é o meu P. Então, olhando esse desenho aqui, ó, que é o que está ali em cima, o que vai ser o meu P? Nesse caso, seria o Z2, que é todo verde, menos o Z1. Tá vendo? É o Z1. Para você não errar, você sempre pega o maior menos o menor. Então, quando você tiver os dois parâmetros do mesmo lado do gráfico, você sempre pega o maior menos o menor. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, ó, Z2 menos Z1, porque está do lado direito. Se fosse do lado esquerdo, né, esse mesmo desenho do lado esquerdo seria Z1 menos Z2. Inverteria porque mudaria o lado. Então, para você não confundir, você coloca sempre o maior menos o menor quando tiver esse padrão de desenho. Pode ser do lado direito ou poderia ser aqui também do lado esquerdo. Tá bom? Beleza? Então são esses os padrões gráficos que a gente tem. Vocês vão observar, é claro que aqui eu fiz tudo de um lado, mas pode ser para o outro também. Tá joia? Bom, pessoal, distribuição de probabilidade é isso aqui. Então a gente começa na probabilidade, inserindo a probabilidade aí, estudando a chance de selecionar aleatoriamente um elemento e a gente vai saber qual que é a porcentagem dele estar dentro de um parâmetro. Né? Então nós estamos estimando um valor para esse elemento. Né? Então, se a gente estiver falando da nossa sala de aula, né, e enfim, idade, né, eu vou lá e pego um aluno aleatório, trago aqui. Eu só sei a média da turma e o desvio padrão. Preciso da média do desvio padrão. Aí eu vou definir qual que é a porcentagem dele estar dentro de dois parâmetros pré-determinados. Tá joia? Então é isso aí. Eu vou deixar para vocês uma lista de exercícios para vocês fazerem. Tá? Uma listinha de exercícios para vocês fazerem. E deixa eu fazer mais um exemplo aqui antes para a gente finalizar. Tem aqui os padrões. Vamos colocar mais um último exemplo aqui e eu já volto. Aqui, ó. Eu lembrei que tinha um exercício desse na lista e vou fazer um parecido para vocês fazerem. Aqui é um padrão de exercício que ele é o contrário do que nós fizemos. Veja bem, 60% dos funcionários recebem pelo menos quanto por mês? Ali nós tínhamos parâmetro, não é verdade? A gente tinha dois parâmetros. Eu quero saber quantos por cento, quero saber que tirando um funcionário aleatoriamente, qual que é a chance, ou seja, qual que é a porcentagem de que ele receba entre tanto e entre tanto, mais que tanto. Agora é o contrário, eu já tenho a porcentagem e eu quero saber qual que é o parâmetro dessa porcentagem. Então, 60% dos funcionários recebem pelo menos quanto? Então a gente começa a fazer esse exercício de trás para frente. Eu tenho a porcentagem, que é 60%. Dividindo isso aqui por 100 dá 0,6, né? 0,6. Se você olhar na nossa tabela, você vai observar que o máximo que ela vai é até 0,499, ou seja, aproximadamente 0,5. Por quê? Quando eu tenho um lado inteiro, esse lado inteiro já representa 50%. Então, a minha tabela ela vai até quase 50%, porque se chegar em 50%, eu já tenho uma lateral inteira. Então, toda vez que eu tiver esse tipo de pergunta, 60% então, 0,6 eu não consigo olhar na tabela. Então, o que eu tenho que fazer? 60% eu vou dividir ele, vou abrir. Ele é 50% mais 10%. Entendeu? E 10% eu consigo olhar na tabela. Então, 10% é igual a 0,1. Então, eu vou olhar 0,1 na tabela. Esse valor aqui eu acho na tabela. Antes na tabela eu olhava aqui a coluna lá em cima, né? O horizontal e o vertical para achar aqui no meio. Agora eu vou fazer o contrário, eu tenho a porcentagem. Então eu tenho que olhar o 0,1 na porcentagem aqui, ó. O 0,1 mais próximo dele é esse aqui, ó, 0,1. Poderia pegar também o 0,09, mas o 0,1 aqui já está mais próximo, arredondando aqui. Então, cruzando, ó, eu vou achar esses valores aqui para o nosso Z.
Ou seja, qual o valor que eu tive? 0,2 com 0,06, ou seja, 0,26. Então, o nosso Z aqui foi 0,26. Entendeu que eu estou fazendo o inverso? Eu estou vindo da porcentagem, aí eu olhei na tabela para achar o valor de Z. Antes a gente fazia o quê? Eu achava o valor de Z e ia na tabela para achar a porcentagem. Agora estou fazendo o contrário, tá? Segue o caminho inverso. E agora, pela minha fórmula, ó, Z igual a X menos a média dividido pelo D. Antes eu tinha o X para descobrir o Z. Agora eu tenho o Z e quero descobrir o X. Entendeu? Então, o Z é 0,26. O X eu quero descobrir. A média é 800. E o D vai ser 300. Então, vai ser aqui 300 vezes 0,26 deu 78, que é igual a x menos 800. Então, passo o 800 para lá somando, x vai ser igual a 878. 878. Então, vamos fazer a marcação do nosso gráfico aqui. Ó. Então, tá aqui. Então, marquei aqui, ó. Eu tenho a média que é 800 e tem 878. Se você for observar, tudo isso aqui representa 50%, que é uma metade, e isso aqui representa 10%, né? Para a gente ter os 60%. Certo? Aí o seguinte, ó. Então aqui, olha para a interpretação. Vamos ver se a gente consegue chegar num denominador comum aqui, ó. Bom, então, olha a pergunta. 60%. Pessoal, a minha energia acabou, por isso que a minha câmera desligou, tá? Mas a gente continua aqui na gravação. Então, ó, 60% dos funcionários recebem pelo menos quanto? Bom, 60% dos funcionários, aqui, se a gente fosse pegar, a resposta seria até quanto que eles recebem, né? Aí, por que eu coloquei isso aqui para vocês visualizarem? Aqui tem uma interpretação, ó, pelo menos quanto. Então, eu quero saber um valor menor para partir para um valor maior. Então, quando eu achei o valor do z, ó, se era pelo menos quanto, esse valor do z tinha que ser negativo. Negativo. Porque é pelo menos quanto. Quando a gente pergunta 60% dos funcionários recebem até quanto? Então, eu estou pegando o limite superior, entendeu? Aí seria dessa maneira como nós desenhamos aqui. Ó. E seria o z positivo. Então, você coloca a observação. Ó. Até quanto, alguma coisa perto disso, você vai utilizar para o z mais. E quando é, nesse caso, pelo menos quanto, então eu quero um valor menor, um parâmetro menor, né? Então, pelo menos quanto? Então, eu quero um parâmetro menor, ou seja, o z tem que ser negativo. Então, essa figura aqui, eu coloquei para vocês observarem. Nós não podemos fazer desse jeito. Então, qual que é a interpretação? O z tem que ser negativo, esse valor fica negativo aqui, certo? E ao invés da gente fazer essa continha aqui, ó, esse 78 ele tem que ficar negativo, ó, certo? Porque é 300 vezes menos 0,26. Então, fazendo aqui para vocês observarem, eu fico menos 78 mais 800 é igual a x. Então, x vai ser igual a 722. Agora sim eu tenho um parâmetro menor do que a média, entendeu? Pelo menos quanto? Agora sim. Então, desenhando corretamente, eu tenho 50%, que é toda essa metade aqui, né, que está a média, e eu tenho aqui os 10%, ó, 10%, que dá no parâmetro bem em cima dos 722. Então, qual que seria a minha resposta? Pelo menos 60% dos funcionários recebem pelo menos R$ 722 por mês. Entendeu? Por quê?
Pelo menos quanto? Eu estou partindo de um parâmetro menor e indo para o infinito. Eu não estou perguntando até quanto eles recebem. Estou perguntando pelo menos quanto. Entendeu? Se tivesse sido até quanto eles recebem, aí sim, 60% dos funcionários recebem até quanto por mês. Aí seria como a gente tinha desenhado inicialmente aqui. Tá? Então tem um exercício desse aqui na atividade. Observe a interpretação, né, para saber se o Z tem que ser positivo ou negativo, porque isso vai ser determinante na hora de você descobrir. Peguem pela resposta, né? Às vezes a interpretação fica difícil, aí você fez aqui, igual a gente estava fazendo aqui, foi mais pelo menos quanto? Não, se eu estou falando pelo menos, eu tenho que achar um parâmetro menor, partir do menor para frente. Né? Então você observa pela interpretação. Tá joia? Então tá aí o exercício. Pausem, vejam, revejam. Tá? Tinha esquecido que tinha um exercício na atividade desse padrão aqui, por isso que eu estou fazendo ele aqui no final para vocês. Tem a lista de exercícios. Com certeza absoluta, vocês vão ter dúvida. Tomara que não, né? Mas se tiver dúvida, principalmente no exercício desse padrão, me mandem mensagem para a gente tirar essas dúvidas, tá? E aí a gente organiza e faz a interpretação juntos. Tá? No mais, pessoal, é isso aí. Tem bastante coisa para vocês estudarem, exercício para fazerem nessa semana. Semana que vem a gente dá continuidade, tá? Acredito que mais 2, no máximo 3 aulas a gente fecha o nosso conteúdo. Essa é a semana 4. Mais 2 ou 3 aulas, então aí umas 7 semanas por aí. Eu acredito que a gente fecha o conteúdo e aí a gente vai para a nossa prova e a gente encerra o nosso curso especial. Lembrem-se de fazer as atividades. Quem quiser já postar, pode postar, tá? Lá no AVA tá aberto. Vocês podem. Deixa eu ver como que eu coloquei o AVA de vocês aqui. É até bom que a gente vê junto. Tô sem caiu minha energia, tô sem internet. Enfim, mas vamos fazendo. Eu vou dar uma olhadinha no AVA. E acho que eu não deixei o campo para vocês postarem ainda não. Depois eu libero, tá? Vão fazendo, deixa no caderno, depois vocês tiram a foto e mandam para mim no final. Beleza? Um abração, fiquem com Deus e bons estudos. Valeu!